Pausa em cima, duas pausas. Aqui? É pausinha. Olha lá. Ah, tá. E agora outra vez. De novo. Estamos reiniciando o nosso contato com a divindade, com Jesus, com os amigos espirituais, nossos anjos da guarda. Sejamos, pois, todos bem-vindos nesta casa de Deus, agradecendo a Jesus que nos dá as graças necessárias para podermos tocar a nossa vida diante das grandes dificuldades que a vida nos apresenta, com o propósito nobre de nós crescermos e progredirmos. Ao iniciar nossos trabalhos, sempre iniciamos fazendo uma mensagem, um assunto ou algum tema que possa nos levar a melhores dias e vencermos as dificuldades. Por isso, a gente às vezes experimenta dores, contrariedades e toda sorte de acontecimentos aziagas que o dia nos oferece para nosso aprendizado. E nessas ocasiões, seja porque sentimos efeito de uma palavra malsã de alguém que nos falou, seja porque a gente brigou com a esposa, não pode, né, dona Célia? Nem não pode, não. Desculpa, viu, Maurício, eu falo, viu, meninas, eu falo assim, meio descontraído, porque vocês sabem que Jesus, né, João? Jesus era alegre, Jesus é alegre, Jesus sempre foi alegre, não é? Então, basta lembrar das bodas de Canaã, né? Que ele bailava, diziam lá as más línguas, entre aspas, que Jesus era um pé de valsa. No dia de hoje a gente diz que dança muito bem, né? Então nós também somos alegres, estamos aqui numa reunião fraterna, num momento de alegria, e por isso nossa prosa tem que ser alegre. Mas diante das dificuldades, dos acontecimentos, das palavras, às vezes que... Tem pessoas que passam por nós, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já, viu, Maurício? Não dá nem bom dia pra gente. Outros, todavia... O condomínio lá tem isso aí. Tem isso. Outros, todavia, olham para a gente com alegria, com um sorriso nos lábios, porque a vida é bela, colorida e consentida. Então já harmoniza o nosso ambiente. E é esse o propósito nosso, quando iniciamos o nosso Evangelho, essa nossa tarde memorável do encontro com Jesus, porque tem uma mensagem que eu estou trazendo para vocês hoje, para vocês guardarem primeiro no coração, né? Mas é fácil guardar, porque a gente quando vai reclamar, você fala assim, ó, não fica falando o tamanho do seu problema, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Legal, não é? Então, é essa mensagem aqui, ó, Santuário da Existência, ó. Quando você tiver alguma dificuldade, seja ela pequena, grande ou média, não diga a Deus o tamanho do seu problema. Oh, meu Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais as dificuldades da vida, a chuva, o sol, o verão. Não diga isso, mas diga ao seu problema o tamanho do seu Deus. Como é bonito, né? Deus que nos criou, que cuida de nós e mandou Jesus para tomar cuidado de nós, é um momento de muita alegria. Então, dito isso, nós já estamos com o ambiente preparado. Vocês comigo, vocês podem fazer isso na palavra comigo articulada e com vocês silenciosa, mas ponham os seus projetos, os seus pensamentos em Jesus, aquela figura do nosso irmão maior, e diga a todos de uma só voz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. É assim, amigos queridos, que nós iniciamos o nosso trabalho da tarde, do encontro com Jesus. E vamos aproveitar, falar, a dona Célia já escolheu por meu intermédio, para nós falarmos hoje do homem no mundo. Não é isso? Quem é que vai começar, dona Célia? O senhor Maurício. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né?
capítulo 17. E o item é 10. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos Espíritos purificados. Purificai, pois, os vossos corações, não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou repúdio. Elevai o vosso espírito até aqueles que chamais, a fim de que, encontrando-os em vós as disposições necessárias, possam lançar profundamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece, a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenado a viver. Não vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza em que as possa santificar. Foste chamados a entrar em contato com os espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas na alegria que dá uma boa consciência da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso elevar esse corrente de si. Não ainda, uma vez que sejam felizes, segundo a necessidade da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa fazer ou fazer levar a face daqueles que vos amam, e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Queridos amigos, a mensagem que nos traz as considerações hoje, antes que o professor Ailton faça a sua exortação sobre o Evangelho de hoje, nos leva a refletir, em princípio, sobre esse homem do mundo. Porque disse que fulano com esta religião ou com outra, ou porque ele faz todos os dias a oração da manhã, da tarde, da noite, da meio-dia, ou então vive na Índia, alguém tem outros pensamentos sobre a religiosidade, então por causa disso ele deve viver santamente. Tá? Muita gente vestido de santo
mas o procedimento é equivocado. Então, não adianta a gente ser uma pessoa que, como falamos logo no início do nosso trabalho, a gente encontra a pessoa, nem bom dia fala, está sempre carrancudo. Como assim? Por que razão e por que motivo devemos estar aborrecidos? Se somos filhos de Deus, não há razão para isso. Não é isso, João? Está certo que há problemas, há dificuldades, todos nós experimentamos. A gente vai ficando mais idoso, vai ficando com mais vagareza, mais meio trôpego para andar. Às vezes a gente não está bem por alguma razão qualquer que a gente não sabe e não sabemos também praticar a indulgência. Então, tudo isso acontece com o homem do mundo. Será que nós não sabemos, na realidade, o que tem acontecido hoje, nos dias de hoje? Pessoas que matam, pessoas que agridem, pessoas que roubam, pessoas que furtam. Existe tudo isso. Existem filhos que não respeitam os pais, existem também pais que não respeitam os filhos. O mundo está. Mas por que isso? Se pergunta. Haveremos de perguntar, por que isso? Porque este mundo que vivemos é um mundo de provas e expiações. Portanto, estamos aqui para fazer prova. Imaginem vocês, queridos amigos, como foi há 40 anos atrás, se eu estiver errado, o meu amigo professor Ailton que fale aqui. O médico que fez a primeira cirurgia no coração, Christian Barnard, imagina, hoje você faz uma cirurgia, tem um sobrinho que fez a cirurgia do coração aqui na Avenida Brasil. Então, nós já progredimos muito. Nós vivemos no tempo das palafitas, no tempo de caverna. Hoje nós temos casas, temos medicina farta. A idade nossa avança porque nós temos cuidados com a saúde, com o respeito. Então, estamos aprendendo. Então, este é o homem do mundo. Não adianta falar, nossa, viu o que aconteceu? A Rita Lee faleceu ontem. Uai, e quantos falecem todos os dias? Não é verdade? Cada um tem uma programação. É importante nós compreendermos isso. Eu vou passar a palavra para o Ailton, para que ele faça então as considerações dele sobre esse homem do mundo. Voltem sempre, viu, queridas? Leva um beijo no coração de Jesus, viu? Porque todos os amigos espirituais estão aí também, estão dando um tchauzinho para vocês, para não se esquecerem da gente. Vamos com Deus. Ailton, por favor. Muito bem. Essa parte do Evangelho, que é do capítulo Sede Perfeitos, o capítulo em si a própria Jesus disse, né? Sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Palavras dele. Mas é óbvio que nós não vamos conseguir ser perfeito como o Pai é perfeito. Porque Deus é um só. E mesmo Jesus é filho dele, chamado assim nosso irmão, ele é um espírito puro, mas não tem a perfeição absoluta do nosso Criador. E ele joga para nós então essa questão de nós estarmos vivendo nesse mundo. Esse mundo que é bastante difícil, que é muito complicado, tem muita dificuldade, né? Temos dificuldades em nossos lares, dificuldades em nosso trabalho, podemos ter dificuldade quando saímos para a rua, quando vamos para o supermercado, para qualquer lugar. Vamos estar sempre cercados de dificuldades. Mas é nesse mundo que nós vivemos. E aqui o próprio texto fala que não é para nós nos dedicarmos ou termos aquela vida mística, né? Em que a gente se isola para atingir elevação espiritual, etc, etc, etc. Porque nós sempre temos algo a aprender com os outros, nós sempre temos algo a ensinar para os outros. Mesmo não querendo ensinar, nós acabamos ensinando. Pela maneira como nós falamos, pela maneira como nós nos comportamos, pelos valores que a gente preza. Nós vivemos em comunidade, ninguém vive isolado. Né? E quanto à história, né? Isso que foi feito até filme, por exemplo,
A história do Tarzan. Todo mundo conhece a história do Tarzan, né? De pequenininho, bebê ainda, foi lá para a África, na floresta. Avião caiu, os pais morreram, ficou só o bebê. O bebê e aqueles gorilas todos, os macacos, os gorilas. E ele foi adotado então por uma gorila, né? Conta a história, passou toda a infância dele lá, etc. E o que aconteceu com ele? Né? Ser humano que tinha pai, mãe, seria para ter uma vida, digamos, normal, como todos nós tivemos, mas não. Quis o destino e a história, assim diz, né? E ele caiu do lar e passou a ser conduzido, criado, cuidado pelos gorilas. Consequência, o que ele aprendeu? Ele aprendeu a maneira de viver dos gorilas. Eles faziam só aquilo, só conheciam aquilo, né? Trepar em árvores e correr pela mata, se alimentar, era isso que ele fazia. Ele falava? Não, porque ele nunca tinha ouvido alguém falar, né? E se não ouvimos ninguém falar, nós vamos falar o quê? Não temos sons a emitir. É o tipo da pessoa que é surda. Ela é surda, mas ela não é muda. Então, a pessoa que pode estar no meio de nós, não escuta nada. Então, o que ela fala? Ela não tem uma base, né, que forma seu vocabulário. Então, nós só vamos aprender estando mesmo em comunidade. E na história do Tarzan, depois ele vai, sai, volta para a civilização, mas enfrenta problemas imensos de se localizar. Ele cresceu, né, num ambiente hostil, né, ali sempre de sobressalto com tudo. Então ele levou por muito tempo essa sensação. Então, nós, sim, no nosso dia a dia, nós precisamos e estamos, com a graça de Deus, em comunidade, né? Nós temos aqui para nós hoje, bem diferente de décadas atrás, doutor Jair, a comunicação era terrível. Às vezes, bons princípios lá, telefone era aquele telefone que você dava lá, né? Telefone com fio, né? Na manivela. Hoje tem sem fio. Telefone na manivela. E hoje, então, nós temos tudo à mão. Então, o que nós temos hoje? Tudo muito fácil para os nossos sentidos, especialmente para a nossa visão, especialmente para a nossa audição, porque é pela audição que nós ouvimos o que se passa por aí, é pela audição que nós vamos à escola e aprendemos, e é pela visão e audição que nós sabemos o que aqueles rabiscos que o professor faz significa. Porque aquele que não ouve, o que ele vai entender daquele monte de rabisco lá na frente? É difícil, mas nós temos essa possibilidade, porque nós estamos vivendo nesse mundo atual. Então nós temos que aproveitar esta oportunidade, especificamente, como diz aqui o Evangelho para nós hoje, né? Conscientes da criação nossa, nosso Pai, nosso Criador, conscientes que nós tivemos entre nós Jesus, o Filho maior do Pai, o Espírito perfeito, que está ainda entre nós. Desde o princípio dos tempos, Ele está conosco. E a nós cabe o quê? Esse respeito, esse louvor, esse agradecimento. E a reencarnação é que permite que nós estejamos aqui hoje, né? Que os nossos espíritos estejam aqui hoje, encarnados, porque se nós não estivéssemos encarnados, estaríamos por aí, no plano espiritual. Mas a justiça de Deus é tão grande que a gente faz tanta coisa errada na nossa vida, né? Fizemos no passado muito mais em outras vidas, e vamos tendo essas oportunidades de aqui estar, que é para o nosso aprendizado. E para a valorização e nosso entendimento da justiça e da sabedoria de Deus. Muitas vezes nós podemos até questionar, né? Como que Deus é justo? Faz isso, faz aquilo, olha que diferença que existe entre um e entre outro. Por que nascem pessoas com deficiência, né? Nasce com isso, com aquilo, e olha quanta gente super rica e gente tão miserável. Mas a justiça de Deus, ela é absoluta. Por quê? Porque nós não sabemos, nenhum de nós que está vivo encarnado hoje sabe o que fez nas encarnações anteriores. E muito provavelmente nós somos ricos, milionários, não soubemos o que fazer com o dinheiro, fizemos coisas erradas e hoje estamos atravessando dificuldades. E tantas outras coisas que nós fizemos e não sabemos, e hoje nós temos que provar esse gosto daquilo que nós causamos. E pode ter sido a época que a gente fez absolutamente normal. Tá?
200, 300, 400 anos, ou 160 na época do Kardec, quanta coisa ruim também acontecia, que higiene que tinha naquela época, não tinha nada, que respeito à lei trabalhista que tinha, existia, né? Quantas conquistas. E hoje nós sabemos defender nossos direitos porque nós estamos aqui. Então, ao mesmo tempo que tudo que nos cerca, essa nossa posição no mundo, nos dá essa consciência que nós temos hoje, esses valores que nós temos hoje, nós devemos agradecer, sim, sempre, sempre ao nosso Pai. E procurarmos a cada dia melhorar, como diz aqui no texto, tendo os melhores pensamentos, procurando fazer as melhores coisas, ajudando-nos uns aos outros, ajudando mesmo aquele que é mal agradecido. Né? E quantas vezes a gente se depara com isso, né? A gente ajuda a pessoa vira as costas, vai embora. É ela. Como que a gente vai consertar as pessoas, todas as pessoas que estão ao nosso redor? A pessoa tem que se conscientizar para ela ser consertada. Assim como nós. Conscientizar para nós nos consertarmos. E nesse caso da pessoa do mal agradecido, especificamente é uma oportunidade. Por quê? Porque nós estamos ajudando, esperando um reconhecimento, que alguém se ajoelhe, que alguém legue as mãos para o céu, nós estamos fazendo o nosso coração. Se nós estamos fazendo as coisas esperando esse reconhecimento, podemos começar tudo de novo. Podemos começar tudo de novo, voltar para estaca zero e repensar as atitudes que nós temos. Porque nós temos tanta deficiência. Quem aqui entre nós é absolutamente paciente? Quem aqui entre nós não tem preconceito? Quem aqui entre nós é tolerante? Quem aqui entre nós é absolutamente fraternal, caridoso, misericordioso? Nenhum de nós. A gente sempre tem que ir melhorando aos poucos que seja, mas em tudo um pouquinho, para a gente atingir essa excelência que somente estando no mundo para aprendermos e nos relacionando uns aos outros é que nós vamos conseguir. Amigos, quanta verdade o Ailton falou, em palavras diferentes, mas que acertam com uma flecha ligeira no nosso coração. Porque a grande verdade é que o eremita, já sabem, quando eu me refiro ao eremita, é aquele homem ou aquele sábio que gosta de viver longe da sociedade, apartado da sociedade, admirando as estrelas, o sol que brilha, a vida que é bela, colorida, as flores que nascem e que o Senhor da vida colocou no altar da natureza para nós apreciarmos. Deus é tão bom que nos deu as flores que cuidam, as árvores que renascem no seu tempo, a chuva que cai do telheiro, mansinha. E a gente então começa a achar que o eremita é um homem sábio, inteligente, porque se afastou da sociedade. Eu tenho uma reserva filosófica quanto a isso. Eu não acho que... Ele pode ser até muito inteligente para as coisas da vida, ou as coisas do dia a dia, mas para mim não quer dizer muita coisa, porque o eremita vive isolado, e não é possível vivermos isolados da sociedade civil organizada. A Ayrton colocou isso com muita propriedade. Nós estamos aqui fazendo o quê? João, aprendendo. E aprendendo de que forma? Vocês me ouvem falar. E logo imagina, puxa vida, como é bom ir lá no Paz e Amor. Porque lá tem uma pessoa, tem umas pessoas que fazem prece, tem umas pessoas que dizem coisas que tocam o meu coração. Nós estamos trocando ideias. Falei aqui no início do nosso evangelho sobre aquela pessoa que às vezes passa ao nosso lado e por razões múltiplas, ela está carrancuda. Eu me lembro quando falo disso, do nosso querido confrade aqui, a questão de um mês e pouco, que ele viu uma pessoa na rua chorando, sem saber por quê ou qualquer razão. A gente não chora. Um sentimento, às vezes, que dá, nós não sabemos, mas nós estamos no mundo para aprender. Então, nós não podemos viver isolado da sociedade. Ou então, como se costuma dizer aqui, acolá e alures, e algures também, as pessoas às vezes falam, eita, quando tem notícia de uma pessoa
que matou alguém, ou que furtou alguém, ou que nos ofendeu, a gente fala, esse mundo não vai mesmo, não vai para frente. Já ouviram a expressão congênere? Que mundo? Já viu? Eu vi coisa de pessoas que matam um animalzinho, não tem um amor verdadeiro. Por que estou dizendo isso? Porque nós estamos aqui aprendendo. Quando eu me referi a Christian Barnard, na invenção ou na experiência que ele fez de plantar aqui um coração novo no peito do homem, não é o tempo de 500 anos antes de Jesus, não, de Sócrates, os grandes pensadores, como nós evoluímos. Nós morávamos em caverna. Hoje, vocês não fazem ideia, você pega um avião aqui, vai para a China, vai para os Estados Unidos, em qualquer lugar. Eles pegam um automóvel e vai. E a espiritualidade avisa a cada um que está interessado que neste século aqui, ou portanto até 3.000, antes de completar 3.000, o homem vai sair do chão. Como assim sair do chão? Esse corpo pesado, né, um corpo material, como vai sair do chão? Através dos veículos que vão levantar. O computador vai embora, traça a rota e vai embora, não faz, João? Nós não precisamos mais pegar no Google para ver onde é que é o caminho que eu vou. Não é verdade? Então eu estou dizendo isso para a gente saber quanto nós evoluímos. O Ayrton falou da lenda do Tarzan, verdade. Nós estamos aprendendo, nós precisamos viver em sociedade para aprendermos a viver. Mas como é gostoso a gente conversar com uma pessoa e a pessoa abrir um sorriso. Eu explico que nem sempre a pessoa está preparada para isso. Às vezes a pessoa está magoada com alguma coisa, com o que ouviu, e não teve tempo de trabalhar isso de tal forma que ela pudesse compreender a vida. A pessoa que vai a um sepultamento, e aí deixa lá, como o caso da Rita ali, não é? Que todos nós rendemos as nossas homenagens a ela, mas a pessoa vai a um sepultamento, volta triste. Temos que respeitar aquele momento, essa tristeza, não há problema. Mas viver triste porque acha que a vida não tem colorido, não, dá licença. A vida é bela, colorida e consentida. Claro que nós vamos ter momentos desagradáveis. Eu quero pedir licença para vocês para contar um episódio, não que eu seja essa florzinha que se cheira. Só para sorrir. Como é bonito sorrir, né? Dizem os entendidos que para se sorrir, como a senhora está fazendo agora, a gente mobiliza apenas 12 músculos. Mas para se contrair a testa, assim, ficar bravo, para mostrar para os outros que está bravo, movimentamos 32 músculos. Então, por economia, vamos sorrir, gente. Ah, João, estamos aqui com Jesus, quem mais pode? Então, o homem do mundo não tem que se preocupar, o mundo está bem, obrigado. Graças a Deus. Jesus veio aqui, ninguém, absolutamente ninguém, padeceu como Jesus padeceu. Subindo naquele monte Gólgota, com aquela madeira infame nas costas. E que fez? A primeira coisa que Jesus fala, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Nós somos as criancinhas de Jesus, nós não sabemos o que estamos fazendo. Então não vamos falar que o mundo não presta, que o mundo não tem valor, que há pessoas que roubam, que matam. Deixa eles roubarem. A grande verdade é o seguinte, é que todos esses atos são pequenos em relação ao universo que a ONU nos dá na sua estatística desse último ano que passou. 8 bilhões de criaturas encarnadas, ou seja, irmãos nossos. Então, claro que vai morrer, claro que vai ter quem rouba e quem mata, mas são poucos. E 30 ou 40 bilhões de lugares ainda para esse globo repletar. Os lugares para nós podermos construir, para nós trabalharmos, para nós aprendermos. Gente, como nós damos um salto quântico hoje. Hoje não é mais, qualquer coisinha vai rápido, ou a inteligência artificial está aí. Não é? Então veja que o mundo vai bem, obrigado. E nós estamos no lugar certo. Nós já vivemos no mundo das cavernas, no mundo primário, não é? Nós já vivemos, estamos praticamente, é claro que a distância ainda é grande,
mas estamos vivendo no segundo mundo, ou mundo de provas e expiações. Estamos aqui fazendo prova. Eu estou aprendendo com a Ailton, com a dona Célia, com vocês todos. Estou aprendendo. Porque vocês querem ver como é fácil aprender? Há uns 40 anos atrás, ou 50 anos atrás, eu ainda fumava. E era uma coisa, fedia para tudo quanto era lugar. Meu cinzeiro era assim. Pô, eu saía fedendo desse jeito. Agora eu aprendi que eu não posso fumar, faz mal para a minha saúde. Eu estou aprendendo. E também a sociedade civil organizada colocou parâmetros para a pessoa não fumar. No avião, no restaurante e tal, joga lá para fora esse cara que fuma. Vocês percebem? Então tudo isso que nós estamos vivendo para aprender. Ninguém pode dizer eu sou melhor. Ailton falou com muita propriedade que a perfeição é relativa. A nossa perfeição é relativa. Eu não aprendi ainda. Agradeço a Deus a possibilidade que me dá e que nos dá de ter os cabelos bonitos, cabelo branco, né? Olha, eu não tenho esses cabelos, não. Eu dou uma pintada. Olha, a senhora, por favor. Nem tem cabelo. É por isso que eu ponho, por causa do friozinho na careca. Mas eu estou dizendo isso para a gente ver como a vida pode se tornar gostosa, alegre, feliz. Então eu estava contando para vocês que hoje de manhã, eu não acerto sempre, porque eu não sou essa florzinha que se cheire, não. Mas, vocês sabem o que aconteceu, João? Eu fui numa concessionária para consertar um retrovisor aquele que você tem no seu carro, né? As imagens, não sei o quê. E aí eu estava com uma balinha no bolso, eu estou parecendo criança, ando com bala no bolso, não posso abusar, né? Mas eu estava com uma balinha no bolso e entrei, todo mundo está meio triste assim. Falei, ô pessoal, vocês estão bom? Que beleza, que bom ver vocês. Estão precisando de advogado aí? Só para descontrair. Olha, eu estou fazendo desconto, viu? É Friday. E aí eu dei uma balinha para um, para outro. Todo mundo ficou, tinha uma meia dúzia, uns 8, João. Todo mundo lá para ver um negócio do carro, não sei o quê. Todo mundo sorriu, ficou alegre, contente. Então você é responsável por tudo, segundo o Antoine Saint-Exupéry, na França, e também o nosso querido apóstolo, de que você é responsável por tudo que cativa. Se vocês entrarem aqui, adentrarem esta casa, e verem todo mundo brigando, eu brigando com isso, brigando com isso, não pode ser assim, não é? Então a gente vai procurando melhorar a nossa vida. E essa vida a gente melhora começando no tálamo conjugal. O tálamo conjugal é a nossa casa, é onde a esposa vive, aonde os nossos filhos convivem. Os fâmulos, sabe fâmulo? É uma palavra que traz a família, aqueles que servem, que ajudam, os empregados que trabalham na indústria, os empregados que na farmácia te atendem. A gente tem que começar a cuidar. Cada um que a gente encontra é um irmão nosso que a gente tem que dar graças a Deus de encontrarmos nessa vida. Por que vocês acham, desculpa dizer isso, mas é corriqueiro, mas eu falo assim, por que a gente de vez em quando fala, quando vê uma pessoa, né, João? A gente não fala nada para ele, mas dentro do nosso coração a gente fala assim, não gosto desse cara aí. Não gostei desse cara. Fala assim, só para você. E então a gente usa um jargão, fala assim, ó, meu santo não bateu com o dele. Vocês não sabem quanta verdade que tem nisso, nessa expressão. O santo não bateu com ele. Porque na outra encarnação, como a Ailton falou, aconteceu alguma coisa entre nós e agora você está tendo a oportunidade de conversar com ele, de se encontrar, de dar um abraço. Como vai o senhor? Como vai a senhora? Que bom, gostei do seu sorriso. Gostei dos seus cabelos. Olha que coisa. Eu adoro quem tem cabelos brancos. Sabe por quê? Os cabelos brancos representam as nuvens da vida. Quanto tempo nós já passamos, quanta coisa nós aprendemos, até os cabelos ficarem brancos, nós aprendemos muita coisa.
Eu melhorei tanto, vocês não fazem ideia, eu não sabia. Eu era o Tarzanzinho do Ayrton. Eu não sabia. Eu não sabia nem falar. E minha mãe, com tanta paciência, meus irmãos, foram ensinando isso, aquilo. Eu aprendi a falar, aprendi a conversar. Estou aprendendo a conviver com todos os amigos, com os adversários, porque não é só com os amigos. Então, meus queridos irmãos, amigos, que momento gostoso nós estarmos com Jesus, né? Jesus, quando passava, deixava aquele rastro de perfume da essência de nardo. Que coisa bonita, né? Jesus curava só de se tocar nele. Olha, quem sabe se eu toco aqui? Precisa que a garganta responda. Sabe, aquela mulher hemorroída, vocês lembram da história? Ela sofria. Hoje a mulher vai em qualquer hospital, faz uma curetagem e acabou. Aquele sangue acabou, resolveu. Naquela época de Jesus não tinha isso, não. Então ela soube que Jesus ia passar e ela já sofria daquele sangramento há 10 anos. E ela foi esperar Jesus. Mas a multidão que passou naquele momento derrubou-a. E ela não sabia, desesperada, o que ia fazer. Ela estendeu a mão e tocou nas vestes de Jesus. Gente do céu! Jesus parou naquela multidão e perguntou. Eu falo assim sorrindo porque o Pedro era temperamental. Ele perguntou logo para Pedro: Pedro, quem foi que me tocou? Eu falei, mas como assim? Como assim que eu vou saber nessa multidão quem que te tocou? A mulher lá no fundo levantou as mãos e disse: mestre, fui eu. Ele disse: estava curada, porque de mim desprendeu-se uma graça. Por isso Jesus, quando chegava, e como vocês chegam aqui, ele dizia assim: eu vos dou a minha paz. Quando vocês forem embora, lembre-se de Jesus dizendo: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, quando vocês forem embora. Por isso nós vamos aprender que estamos muito gratos com a presença de vocês e vamos pedir ao Ailton que faça a prece abrindo o seu coração e vocês também aproveitem esse ensejo em que estamos íntimo com Jesus, nosso irmão maior, e falam para eles o que vocês querem. Querem saúde? Querem alguém, o benefício para algum amigo, um familiar? Pode pôr o nominho aqui ou pode pensar também na pessoa. Nos filhos lá, não esquece deles. Aquela menina linda lá. Vocês não sabem, ela tem uma menininha que veio aqui quando ela estava na barriguinha da mãe ainda. Já está quantos anos? 20 anos. 20 anos. Então, vocês aproveitam, peçam para eles. Porque a gente não sabe, às vezes, o problema que a pessoa está passando. Não custa pedir: Jesus, por favor. O senhor sabe, né? O senhor sabe. Eu sei que o senhor sabe, mas dá uma forcinha aí para nós. Estamos precisando um pouco mais de força para enfrentar a vida que todo dia me testa para o meu aprendizado. Peçam para a família, peçam para os hospitais aqui, as pessoas que estão no hospital, os nossos irmãos que se partiram dessa vida para outra. Peçam, e não sejam orgulhosos, peçam para vocês também, porque o seu anjo da guarda, os amigos aqui do Paz e Amor, vão passar uma bandeja de prata, colhendo os seus pensamentos, os seus pedidos íntimos, que só ele sabe, vai depositar nesse altar aqui, simbólico, para que o Senhor da vida distribua a vocês essas bênçãos. Querido amigo, faça a sua prece de encerramento e não se esqueçam, quando sair daqui, que Deus está dizendo para vocês: eu vos dou a minha paz e eu vos deixo a minha paz. Senhor, nosso Pai, Criador do Universo, Criador de todos nós, seus filhos aqui presentes, nesse instante, nesta casa, Criador de todos os seus filhos espalhados por esta cidade, esse estado, esse país, por esse planeta maravilhoso que criastes para nós. Nós aqui vos louvamos, Pai, vos agradecemos por tantas bênçãos recebidas. Abraçamos nosso Mestre Jesus com todo carinho, esse irmão maior que está sempre nos assistindo, nos acompanhando, nos auxiliando em nossas dificuldades
e feliz, muito feliz com nossas conquistas, especialmente as conquistas que envolvem a nossa evolução espiritual. Por isso, Pai, vos louvando, pedimos sim suas bênçãos sobre todos os nossos filhos, suas bênçãos celestiais sobre esta casa, sobre a equipe espiritual desta casa que nos atende com tanto carinho e dedicação. E abençoa sempre, Pai, todos os nossos caminhos, caminhos que nos levam ao amor, caminhos que nos levam ao nosso trabalho, ao nosso aprendizado, à nossa evolução espiritual. Porque sabemos que somos ainda tão pequenos frente a tanto a saber e queremos sim progredir. Queremos que tragas para nós a fortaleza para sempre superarmos as dificuldades, acreditando a vós o motivo de nosso sucesso. Porque sim, nosso sucesso depende, como sempre dependeu, da sua misericórdia ao nos dar a vida, esta vida que ora nos reúne nesta casa. Obrigado, Senhor. E Mestre Jesus, distribuindo fartamente suas bênçãos sobre nós, sobre nossos lares, e que nós, Pai, ao sairmos desta casa, com tantas bênçãos recebidas, e pela fé em vós, em tudo aquilo que fazes por nós, que sejamos portadores de sua luz, portadores de sua paz em nossos caminhos, desejando sempre a paz, desejando sempre a luz da sabedoria a todos os nossos irmãos. Abençoa sempre nossas famílias, abençoa sempre nossos lares, abençoa sim, Pai, nosso presente, abençoa nosso futuro e nos perdoe, seja misericordioso com todos os nossos erros do passado. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Amém. Não vai esquecer. Senhor, meu Deus, Pai de amor e infinita misericórdia, em nome de Jesus, estamos encerrando esta parte do nosso Santo Evangelho, pedindo ao Mestre que nos abençoe e nos ilumine,
que os nossos espíritos amigos possam nos acompanhar para o resto das nossas atividades no dia de hoje. Se conosco, Jesus, agora e sempre.